Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Programa Palavra de Fé. Quero trazer uma palavra nesta noite, né, para os ouvintes do programa Palavra de Fé. Que Deus os abençoe. Obrigada, né, por assistir o programa, pela audiência. Tudo bem com vocês? Eu creio que sim, né? Comigo está tudo bem, graças a Deus. E quero deixar, né, uma palavra nesta noite para os amados ouvintes do programa, né, Palavra de Fé. Amém. Trago uma mensagem, né, uma palavra, tipo assim, como é que eu posso dizer? É uma pequena palavra que tem uma expressãozinha que a gente fala, né, que eu agora me esqueci no momento. Mas deixa eu ver se eu lembro aqui o nome. Me ajuda, meu amado Espírito Santo, que às vezes eu me esqueço, né? É uma reflexão. Obrigado, meu amado. É uma reflexão, né? Uma reflexão para a minha vida, né? A gente sempre tem que pedir o auxílio do Espírito Santo. Quando nós fazemos um trabalho para o Senhor, né? Para o Senhor Jesus, não é para o homem, né? Não é para as pessoas, assim, uma pessoa para outra, mas é para o Senhor Jesus, né? Levamos a palavra do Senhor Jesus e procuramos a fazer como manda a palavra do Senhor Jesus, né? Então a gente sempre tem que estar acompanhado do Espírito Santo. Eu sempre, quando me esqueço algumas palavras, eu falo para ele, me ajuda, né? E ele tem me ajudado até aqui, graças a Deus, né? Meu amado Espírito Santo tem me ajudado, gente, me lembrar das palavras que às vezes eu me esqueço, né? Mas a palavra se encontra-se em Marcos, no capítulo 8 e no versículo, deixa eu ver aqui, Verônica, no versículo 34. Amém? Já dando uma entradinha aqui, né, que se trata que cada um deve levar a sua cruz, né? Cada um de nós devemos levar a nossa cruz, né? Porque o Senhor levou a cruz dele, né, pesada, né, por nós, né? Então, mas ele falou, ele disse, né, que aquele que quisesse vir após mim, negasse a si mesmo, né, e renunciasse a si mesmo e tomasse a sua cruz e seguisse a ele, né? Então, alguns quiseram voltar, né, em outra parte, né, da Bíblia, fala assim que teve um apóstolo que disse assim, Senhor, deixa eu enterrar meus pais, né? Deixa eu me despedir dos meus pais, deixa eu enterrar meus pais. Aí em outra parte da Bíblia, não é nessa, né? Aí ele diz assim, deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos, né? Por que que ele disse isso, né? Porque aqueles discípulos, eles estavam já conhecendo Jesus, né? Então, quando a gente conhece Jesus, né, a gente tem vida, né? Quando nós não conhecemos a palavra do Senhor, quando nós não seguimos ao Senhor Jesus, né? Porque o nosso Jesus é vida, né? Ele nos dá vida, tanto vida espiritual, né, como vida pessoal. Ele nos protege, cuida de nós, cuida de nossas famílias, né? E ele é vida. O Senhor Jesus é vida. Amém? Então agora eu vou ler, né? Eu vou ler aqui um pouquinho, né? E sempre na direção do Espírito Santo de Deus, né? Para que eu possa expressar de uma maneira que vocês possam entender. Amém? Então diz assim: E chegando a se
E chegando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-lo-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, e do meu evangelho, esse salvará. Esse salvará. Por quê? Porque que eu me enrolei aqui. Porventura, ao homem ganhar o mundo, todo o mundo, e perder a sua alma, o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porque qualquer que entrar entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhará de mim e das minhas... desculpa aí, estava cobrindo no meu rosto, né? Desculpa aí. E das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aqui já vai para o capítulo 9. No capítulo 9 diz assim: diz ele também: em verdade vos digo, que dos que aqui estão, algum há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com o poder, né? Mas aí, quando eu venho aqui do versículo 34, eu paro aqui no 9, né? Porque no 9 termina o versículo do capítulo 34, amém? Aí aqui já é outra palavra, né? Outro versículo. Mas do que se trata aqui, né? Aqui se trata que cada um deve levar a sua cruz, né? E esse versículo 9, ele fala que nós não podemos se envergonhar de levar o evangelho do Senhor Jesus, né? E aí algumas pessoas, né, têm vergonha, né? Se envergonha, né, de falar do amor de Deus. E ele fala: qualquer que se envergonhar do meu nome, né, de falar do meu evangelho, e eu me envergonharei dele, né, na vinda do Pai, né, na vinda do Senhor, né, ele será envergonhado, né, porque se envergonha de falar do amor de Deus. Como que nós podemos se envergonhar de falar do amor de Deus? Eu não sei falar. Eu tenho um complexo de inferioridade. Eu sou tão feinha, eu sou tão feinha. Eu quero dizer para você, não tem ninguém feio. Deus, ele fez as pessoas como ele fez, né? Cada um de uma maneira, cada um de um jeito. Porque se Deus tivesse feito todo mundo igual, né? Eu acho que não iria dar certo, né? Então Deus fez cada um diferente, fez um moreninho, fez um branquinho, fez um lourinho, né? Porque ele fez da maneira dele, né? Ele fez como ele quis fazer. Mas não que ele fizesse uma pessoa totalmente feio, né?
Até porque quando nós aceitamos Jesus e conhecemos a sua palavra e temos em nós o Espírito Santo de Deus, ali nós já temos a luz do Espírito Santo. E quando a luz reflete nosso rosto, quando a luz reflete nossos corações, né, não tem ninguém feio, todos são bonitos. Aos olhos do Senhor, todos são bonitos, né? Todos são iguais. O Senhor não faz discernimento de pessoas, né? No mundo tem discernimento de pessoas, né? As pessoas, elas fazem discernimento de pessoas, mas Jesus não. É tanto que quando ele estava lá no poço, né, falando com a mulher, que a gente chama a mulher do poço, né? Ele estava conversando com aquela mulher, coisa que os samaritanos não conversavam, né, com os judeus, né, com o povo. Os samaritanos não conversavam com aquele povo, né? Então, quando os apóstolos viram ele conversando com a mulher, eles se admiraram, porque até porque aquela mulher era diferenciada, né? Aquela mulher era uma mulher da vida, né? E separada, né? Mas para Jesus não tem isso, não tem nada disso. O Senhor, ele fala com todos, né? Porque ele não faz discernimento de pessoas, né? Então, não tenha preconceito de falar do amor de Deus, né? Não diga que, como eu falei, né? As pessoas têm complexo de inferioridade. Muitas pessoas têm isso, né? Mas quando nós for falar de Jesus, eu não sei falar. Começa contando os feitos que Jesus fez na sua vida, né? Só em você ter vida, né, já é uma bênção de Deus, já é uma dádiva de Deus, você dormir e se acordar, porque Jesus cuida de você, Jesus cuida de mim, Jesus cuida da nossa família. Então nós não temos que ter preconceito de falar do amor de Deus, falar de Jesus, que Jesus salva, né? Que Jesus cura, que Jesus ressuscita e que Jesus salva. Porque a palavra dele diz, né? Tudo que ele faz aqui, né? Os primeiros milagres de Jesus. Qual foi os primeiros milagres de Jesus? O primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento, né? Que a palavra de Deus revela. Que ele transformou a água em vinho, né? E aí, levando para a nossa vida pessoal, muitas vezes o Senhor Jesus, ele transforma a nossa vida, né? Assim, da noite para o dia, né? Você pode ser uma pessoa, né? Que não conheça bem a palavra de Deus, seja meio turrão, né? Seja meio turrona, né? Porque não conhece bem a palavra do Senhor, porque não é convertida, porque não é convertido, né? Muitas vezes aceitou Jesus, sim, aceitou Jesus, né? Mas não se converteu, né? A pessoa, quando é convertido, aceita Jesus e é convertido, é outra coisa. Quando é convertida, é outra coisa, né? A pessoa, ela a mulher, quando aceita Jesus, ela muitas vezes, ela se cala. Quando vem a afronta, ela se cala. Quando vem a afronta, o homem se cala. Por quê? Depois que nós aceitamos Jesus, né, como disse o Senhor, renuncia-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então nós estamos com a nossa cruz seguindo o Senhor Jesus, né? Mas o inimigo, ele não deixa ninguém sossegado. Ele quer tirar a pessoa do foco de Jesus, ele quer tirar as pessoas da presença de Jesus. Então, ele lança qualquer coisa que é para tirar a mente das pessoas do Senhor Jesus. Mas, quando a pessoa é convertida, né, a pessoa se cala nas afrontas, porque é Jesus quem justifica, né? Se você se cala, não é porque você seja medroso, não é porque você seja medrosa, é porque o velho homem, ele está adormecido, ele não morreu. A velha mulher não morreu, né? Apenas estão adormecidos, né? Mas ali, se a pessoa não é convertida, qualquer coisa ali já acorda o velho homem, né? Já acorda a velha mulher, né?
aí já vai para a afronta também. Então, nós que carregamos a nossa cruz, nós temos que ser testemunho. Nós temos que ser testemunho, né? E a mulher que é convertida, ela é testemunho. Ela é testemunho porque ela não é uma mulher fofoqueira, ela não é uma mulher que inventa mentiras, né? Ela não é uma mulher falsa. Por quê? Porque ela conhece a verdade do Senhor Jesus, né? Então ela sabe que para chegar no reino dos céus, lá não entra mentiras, né? Lá não entra falsidade, lá não entra pecado, não entra sujeira, né? No céu não entra pecado. Ah, mas o Senhor ama o pecador. Ele ama o pecador. Ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Porque no céu só vai entrar os santos, os limpos de coração, né? Senhor, quem entrará no reino dos céus, diz a palavra do Senhor, né? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, né? Porque nós temos que ter o nosso coração puro para Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, nós vinha lá do mundo, né? Então, nós não podemos voltar para o mundo, né? Nós temos que permanecer na presença do Senhor Jesus, né? E não voltar para o mundo, porque lá do mundo o Senhor já nos tirou, o Senhor já nos resgatou do mundo, né? Então não devemos voltar para o mundo, né? Mas o inimigo das nossas almas, ele faz de tudo para tirar, né, as pessoas da igreja, dá desânimo, né, e coloca complexo de inferioridade para as pessoas não pregar a palavra de Deus, né, não falar os seus feitos que Jesus fez na sua vida. Se eu for contar, amados ouvintes do programa Palavra de Fé, se eu for contar para vocês os feitos que Jesus já fez na minha vida, que os feitos que Jesus já fez na vida da minha família, meu Deus, eu faria um programa só de testemunho, né? Porque o Senhor já me curou de sinusite, o Senhor já curou meu coração que estava com uma veia entupida e a outra já pela metade. Então, se eu não fosse a misericórdia do Senhor Jesus, meu Deus, eu estava de ossinhos brancos já no túmulo, né? Dentro de um túmulo de ossinho branco, né? Mas Jesus, ele tinha propósito na minha vida, como ele tem propósito na tua vida, né? E quando Deus tem propósito nas nossas vidas, ele nos protege, ele nos livra do laço de morte, ele fecha as covas que o inimigo vai abrindo. Você não vê, mas todo dia o inimigo abre a cova para você cair dentro, né? E o Senhor Jesus, né, ele manda seu anjo sair fechando as covas dos filhos de Deus, daqueles que andam no caminho dele, né, que obedecem a sua palavra, né, e que vivem nos seus mandamentos, né. Então, o inimigo, ele abre as covas, mas Jesus fecha. Assim como ele fechou a cova do filho da viúva de Naim, né. A cova estava aberta, ele estava morto, mas ele ainda não estava dentro da cova, mas ele estava morto, né. Ela só tinha ele, né, de companhia, né, porque o marido já tinha morrido, né. Mas então, naquele desespero, né, o Senhor Jesus disse: não, eu vou dar vida porque eu sou a vida, né. E ele chegou para aquela mulher e disse: não chores, né. E aquela palavra disse tudo: não chores, porque eu sou o dono da vida, né. E ele chegou naquele caixão, naquele esquife, né. Ele disse: jovem, te levanta, né? Que palavra poderosa, né? Meu Deus do céu. Jovem, te levanta, se levanta, né? E o jovem se levantou e ele entregou para a mãe dele, né? Então, aonde era para ser um velório foi festa, aonde era para ser choro foi sorriso, né? Então, nós servimos esse Deus, né? Esse Deus poderoso, que cura, que sara, que liberta e que salva. Mas ele leva também. Quando ele vê que as vidas estão preparadas, ele leva, porque tudo é dele, tudo ele fez, tudo ele criou para o seu louvor, para o seu amor,
tudo é dele, né? Então, quando ele quer levar um dos seus, ele leva, né? Aí a pessoa pode orar, pode clamar, né? Pode chorar, mas é hora dele levar, né? Porque a pessoa ele já deu aquele tempo para a pessoa, né? Então ali a pessoa já está preparada, então ele leva para não perder para o mundo, né? Ele não perde um filho dele, né? Quando está preparado, ele leva, né? Quando a missão termina na terra, ele leva, né? Quando não se tem mais propósito na terra, ele leva, né? Então, é isso, meus queridos, amados ouvintes, né? Do programa Palavra de Fé. Trago essa palavra para o meu e para o seu coração. Pregue a palavra do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus está voltando, né? Nós não temos mais tempos, nós não temos mais tempo, né, para ficar pensando se vai levar a palavra, se não vai, se vai pregar, se não vai, se vai pedir perdão ao irmão que magoou, se não vai, né? Não temos mais tempo. Muitas vezes você faz projeto para a sua vida, fazemos projeto para nossas vidas, mas quando vamos dormir, não se acordamos mais nesse mundo. Várias pessoas já aconteceu isso, quando vai dormir, não se acorda mais nesse mundo. E aí? Pediu perdão antes de dormir? Pediu perdão pelos seus pecados? Pediu perdão ao Senhor? Né? Senhor, me guarda, eu vou dormir, mas me guarda, guarda o meu espírito. Se fez isso, meu amado, minha amada, foi para o paraíso, né? Mas e se não fez, né? Não vai voltar mais. Não vai voltar mais, porque o tempo é esse que Deus nos dá. O tempo é esse que Deus está nos dando, enquanto nós estamos aqui na terra, né? Deus está nos dando essa oportunidade, né? Se nós tivermos feito algo contra nosso irmão, contra um filho, filho contra mãe, filho contra pai, peça perdão, se prepare. Ah, porque a vinda do Senhor está próxima. Sim, está próxima. Mas ele vai levando os dele. Antes dele vir, ele vai levando, né? Então, a pessoa faz plano, mas muitas vezes, né, quando vai dormir, parte para o outro mundo, né? Para o mundo da eternidade, né? E os planos ficaram aonde, né? Então, nós temos que nos apegar com Deus, né? E ficar firme e permanente com o Senhor Jesus, porque a hora que Ele quiser vir nos buscar, nós vamos estar preparados para ir com Ele para o reino da glória. E lá nós ficamos esperando a vinda do Senhor Jesus, a volta do Senhor, porque Ele prometeu que Ele iria, mas Ele ia voltar. Quando Ele preparasse lugar, Ele voltaria para nos levar para quem? Para Ele mesmo, né? Diz a palavra do Senhor Jesus. Amém? Então, essa palavra, né, que foi lida aqui, alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, diz o Senhor Jesus. Então, se você pegou a sua cruz, não arreie ela não, leve, porque mais tarde nós vamos trocar ela por uma coroa, né, pela nossa salvação. Amém? E eu deixo essa palavra para o meu coração, para o seu coração, e pedindo ao Senhor Jesus que nos abençoe, né? Dê uma noite abençoada, que o Papai do Céu abençoe sua família, abençoe a minha família, né? E deixe uma palavra profética para o seu coração, para a sua vida, né? Se você estiver enfermo, seja curado em nome de Jesus, seja curada em nome de Jesus, seja qual for a doença, seja curado em nome de Jesus, seja curada em nome de Jesus, né? Se você está com pensamento negativo, pensamento de suicídio, seja repreendido todo pensamento de suicídio. Quando a pessoa pensa em suicídio, é porque a pessoa está desesperada, né? É porque a pessoa tirou o foco de Jesus. Porque Jesus é a nossa esperança, né? De vida, de salvação, né? Jesus é a nossa esperança. Então, está repreendido, eu repreendo todo espírito de suicídio, seja no meio da minha família, porque muitas vezes a gente pensa, não, está lá fora, né?
muitas vezes está no meio da nossa família, né? Uma pessoa pensando em tirar a sua própria vida, mas eu repreendo em nome de Jesus, no meio da minha família, no meio da tua família, se tiver alguém com pensamento negativo, seja queimado no poder do Senhor Jesus, todo pensamento negativo. Se tem alguém com depressão, eu repreendo a depressão em nome de Jesus. Aonde tiver uma vida dentro de um lar com depressão, eu repreendo que o Senhor Jesus venha queimar todo espírito de depressão da sua vida, né? Seja no seu lar, seja no hospital, aonde você estiver. Se tiver com espírito de depressão, seja queimado todo espírito de depressão. Em nome de Jesus, cai por terra. Que Jesus venha te dar vida, que Jesus venha nos dar vida, porque Jesus é a nossa vida, é a nossa esperança, né? É a nossa esperança de vida, de cura, de saúde, de libertação, de salvação, né? Se porventura tiver alguém na sua família com vício de drogas, de bebida, né? Seja por vindo por, como é que diz assim, de pai para filho, né? Maldição hereditária, né? Seja queimada em nome de Jesus, né? Todo vício, né? Seja queimado em nome de Jesus. Em toda família que tiver uma pessoa com vício, né? Eu repreendo todo espírito de vício em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe minha família. Amém. E tenham todos uma excelente noite em nome de Jesus, né? Até o próximo programa em nome de Jesus, né? Aperte no sininho, né? Se inscreva no canal, aperte no sininho para não perder nenhum conteúdo do programa, amém? E que Deus os abençoe e até o próximo programa, em nome de Jesus, amém? Deus os abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.